Vamos lá. Já temos o Bruno Altman para a gente conversar, então. Breno, perdão. Breno, seja muito bem-vindo ao ICL, meu querido, um prazer conversar contigo. Eu queria só, o Rodrigo já mencionou, e ontem a gente falou do que te aconteceu, né? Você que é o fundador do site Opera Mundi, só para a gente contextualizar, o Breno, que é judeu, tem sido alvo de ameaças aí no grupo de extrema-direita, um grupo de WhatsApp, mas eu queria colocar o print na tela, vou pedir para a nossa produção, só para a gente dar uma contextualizada melhor aqui, exatamente sobre o que foi falado nesse grupo de WhatsApp, se a produção puder colocar para a gente, então. Tá, um grupo sionista, como eu disse para vocês, tá aqui. A gente tem o print da mensagem de WhatsApp, gente, por gentileza. A gente tem isso, obrigada, pessoal. Então, o que se fala é o seguinte, o Patrick Pérez, respondendo a uma pessoa chamada Vivian, tem que dar um cala-boca na porrada, tá falando do Breno, precisa arrancar os dentes da boca desse FDP e cortar os dedos fora para parar de escrever e falar merda. Breno, agora sim, querido, vou conversar contigo, precisava contextualizar e trazer essa mensagem de WhatsApp para as pessoas aqui que nos acompanham, já tinham visto, mas quem não viu ainda, entender o tamanho e a gravidade da violência que você vem sofrendo. Antes de mais nada, eu presto a nossa solidariedade a você, em nome de toda a equipe do ICL, e queria te perguntar, por favor, quando é que essas ameaças começaram? Bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos vocês, bom dia à audiência do ICL. Muito obrigado pela solidariedade. Olha, essas ameaças são uma constante, é um hábito do sionismo. A ameaça, especialmente, eu acredito, quando quem discorda, quando quem critica as posições do sionismo é alguém, ou são pessoas de origem judaica, porque eles consideram isso uma espécie de traição, né? Então, esse tipo de ataque, esse tipo de agressão não é uma raridade, nem uma originalidade, nem um ineditismo. O que aconteceu dessa vez é que se pôde ter, o pessoal do 247 conseguiu ter acesso, que foi quem fez a primeira reportagem, conseguiu ter acesso à troca de mensagens dentro de um grupo de WhatsApp, com nome e sobrenome das pessoas. E aí se pôde ter provas dessas agressões, não de se ouvir dizer, mas provas que atestam muito claramente o linguajar, a maneira como se referem, e até mesmo algum tipo de planificação de agressão, de cancelamento, de fake news, de violência, né? Então, essa é a história que aconteceu, né? É uma escalada de agressões que está em curso. Na medida em que são denunciados os crimes cometidos pelo Estado de Israel, essa escalada sobe. Breno, é um prazer falar com você, não nessas circunstâncias, mas importante a gente ter esse espaço aqui para dialogar. E eu acompanho, né, não só o seu esforço de noticiar, mas de explicar a situação. E é importante explicar também, porque as pessoas fazem muita confusão, todos nós, não tem assim, sionismo, antissemitismo, e se joga muito com essa confusão. Eu vejo até alguns judeus dizendo, você criticar o Estado de Israel ou ser antissionista é ser antissemita. Eu queria que você explicasse qual é a sua posição exata sobre isso, se você puder explicar para a gente o que é sionismo, o que quer dizer sionismo e a diferença para antissemitismo. Tem uma diferença clara, né? Não, assim, historicamente, os judeus são um povo semita, ou são povos semitas, como os árabes, né? Isso diz respeito à origem dos judeus, ou à sua caracterização como origem étnico-cultural. Sionismo é uma corrente político-ideológica presente entre os judeus, hoje majoritária, mas é uma corrente que foi criada no final do século XIX por um jornalista húngaro chamado Theodor Herzl. O que pregava essa corrente? Que os judeus deveriam criar um Estado próprio para abrigar essa etnia, porque os judeus não são uma nacionalidade, são uma etnia de muitas nacionalidades, porque os judeus há milhares de anos foram para a diáspora, foram viver em vários países. Então era um Estado para abrigar uma etnia. E esse Estado, a decisão dessa corrente política, a posição dessa corrente política, o sionismo,
foi defender que esse Estado viesse a ser criado na Israel bíblica, na Palestina, na terra cuja antecedida por Canaã, do Velho Testamento, etc. e tal, dos textos religiosos. Então, o sionismo defende a criação desse Estado judaico, ou desse Estado judeu, e a decisão foi criar esse Estado na Palestina. Só que quando o sionismo propõe criar o Estado judeu na Palestina já viviam árabes. A Palestina não ficou vazia por 2000 anos esperando o retorno dos judeus. Ela foi ocupada por outros povos. E você é contra o sionismo, Breno? Você é um jornalista brasileiro, claro, mas de origem judaica, que é contra o sionismo, é isso? Claro, contra o sionismo. Como eu disse, o sionismo é uma corrente política ideológica. Há judeus que não são sionistas e há judeus que são anti-sionistas. Na época em que é criado o sionismo, boa parte dos judeus eram integracionistas, judeus de esquerda, judeus religiosos, eram integracionistas. O que quer dizer integracionistas? Que os judeus vivessem nos países para os quais os seus ancestrais tinham imigrado, mantendo eventualmente suas tradições, seus dialetos, sua cultura, até sua religião, para quem tivesse religião. Nem todos os judeus têm religião, judeus não é uma palavra para explicar seguidores de uma religião. Há muitos judeus não religiosos, como é o meu caso. Então havia os integracionistas, que eram favoráveis, então, a que os judeus vivessem plenamente incorporados aos países para os quais haviam imigrado seus ancestrais. Agora, o sionismo contou a seu favor, Rodrigo, com algo importante, que foi a brutal e secular perseguição aos judeus, especialmente na Europa. Lembremos que o sionismo nasce num congresso em 1897, apenas 3 anos depois do caso Dreyfus, na França, em que um oficial, um capitão judeu, falsamente acusado de espionagem, condenado à prisão perpétua, e isso provocou um movimento de ódio aos judeus na França, e esse movimento de ódio aos judeus existia por toda a Europa, especialmente na Europa Oriental. Então o sionismo ele apresenta uma solução para aquele problema do antissemitismo, que era criar um Estado para os judeus se protegerem. Então, essa é a lógica do sionismo, que é uma teoria, não é uma teoria política, o sionismo, é uma teoria racial, de supremacia de etnia, portanto, de supremacia de caráter racista. Esse é o grande problema do sionismo. Breno, um bom dia, é um prazer ter você aqui. Eu estendo as solidariedades que a Vivian e o Rodrigo, no começo da entrevista, eles prestaram, e o nosso chat também tem falado bastante sobre isso, então faço reforço aqui, como o nosso chat tem prestado solidariedade aos ataques que você tem sofrido. Eu queria trazer esses ataques para um outro viés também, né, em relação à liberdade de imprensa, né? Você é um jornalista sofrendo ataques de ódio. Isso é uma herança muito clara que o bolsonarismo deixou pra gente, porque eu posso concordar com as suas opiniões, posso discordar, você das minhas, eu do Rodrigo, e de todos nós discordarmos uns dos outros, mas o que a gente não é, mas essas mensagens em especial e outras que você sofre nas redes sociais, elas não têm a ver com isso, né? Não tem a ver com discordância, né? Literalmente ataque de ódio. É um dos principais legados negativos que o bolsonarismo deixou pra gente em relação a essa relação das pessoas com os jornalistas, né, Breno? Certamente. Ainda que nesse caso eu acho que nós temos uma dupla questão. Uma é essa, seja, esse discurso do ódio próprio do bolsonarismo, e a outra é um outro discurso do ódio próprio do sionismo. Como toda teoria racial, como toda doutrina racista, o sionismo é carregado de ódio. Porque na medida em que você compreende que uma etnia deve exercer a supremacia sobre um determinado estado, sobre uma determinada região, é normal que essa supremacia descambe para o ódio. Era assim, por exemplo, na África do Sul, do Apartheid. Não é? Os africanos tinham uma arrogância brutal. No caso específico do sionismo, eles se apropriam de uma tradição religiosa pela qual Israel seria a terra prometida e os judeus seriam o povo escolhido. Não é? E isso reforça no sionismo um discurso supremacista cheio de ódio. Eu acho que até neste caso isso tem muito mais força do que a herança bolsonarista.
Acho até que a ordem dos fatores altera o produto. Claro que isso precisa ser melhor estudado, mas eu acho que o bolsonarismo, em seu discurso do ódio, se banhou nas águas do sionismo. Pelo encontro que o sionismo propicia entre a extrema-direita política e o fundamentalismo neopentecostal, que bebe do Velho Testamento, e no Velho Testamento se encontra com uma certa versão da religião judaica que se funde ao sionismo. Então há uma interligação que passa pela questão religiosa e por essa adesão à cultura sionista, feita também por não-judeus, como é o caso do Bolsonaro. Então, o sionismo tem um discurso de ódio próprio, que talvez ele tenha, em certa medida, exportado para o bolsonarismo. Breno, uma coisa importante, você falou que o sionismo, no seu entendimento, é uma doutrina racista. Agora, a gente tem alguns sionistas aqui no Brasil que se apresentam como sionistas de esquerda. O German é um, né, que sofreu, inclusive, um ataque outro dia na PUC do Rio de Janeiro, o Michael German, que já esteve aqui com a gente. Assim, para quem está nos acompanhando, eu vou traduzir, você me corrige se eu estiver errado, que você entende muito mais disso, mas você tem o German, por exemplo, que se diz sionista, ele, portanto, é a favor do Estado de Israel, mas tem posições mais à esquerda. Eu não sei como é que se traduz isso, sionismo de esquerda, no seu entendimento. Mas nem todo sionista, o German, no meu entendimento, não é um racista, quer dizer, ele é um judeu progressista, e existe uma parte da colônia judaica que é progressista, não é isso? Olha, eu admito que possam existir sionistas de esquerda, porque as pessoas podem se achar de esquerda. Agora, o sionismo de esquerda, para mim, é um oxímoro. Faria tanto sentido quanto se eu dissesse em relação à escravidão negra que eu fosse um racista de esquerda. Faz algum sentido? Racismo de esquerda? Não. Eu creio que não, porque o sionismo é em si uma teoria racista. Então você sempre tem, evidente, que entre os adeptos de uma teoria racista, você pode ter pessoas mais progressistas. Isso acontecia até na África do Sul, Rodrigo. Sim. No meio dos africaners e no meio dos defensores do apartheid, você tinha pessoas mais progressistas. Não é? No caso do sionismo, o que acontece é que você tem adeptos do sionismo que, fora de Israel, são progressistas, nos outros temas são progressistas, mas no que diz respeito ao Estado de Israel, são adeptos da mesma doutrina racista. Claro que você não tem uma única versão dessa doutrina racista, pode ter vários pontos de vista em relação a essa doutrina racista, mas não deixa de ser uma doutrina racista porque você se acha de esquerda. Breno, nós estamos aqui em cima da hora no nosso tempo, mas só para concluir, nós começamos falando das agressões, eu queria saber, já se sabe, você conseguiu, ou enfim, alguém identificou os agressores? Ali tem um nome, né, do sujeito, a Vivian trouxe aqui na tela, um deles tem o sobrenome Pérez, me parece Patrick, né, enfim, Pérez. Estão identificados? O que as autoridades brasileiras vão fazer? O governo federal tinha dito que estava criando um observatório, né, para evitar esses crimes de ódio. Está aqui, ó, Patrick Pérez. Né, primeiro saber se você já conseguiu identificar quem é esse sujeito e se há uma investigação específica sobre isso. Só peço para você, se puder ser bem conciso, que nós estamos com o tempo aqui se esgotando. Eu não tenho a mínima ideia. Isso aqui é um trabalho do governo, né? Eu sei que o Sindicato de Jornalistas, a Federação Nacional de Jornalistas, a Associação Brasileira de Imprensa, fez uma petição junto ao Ministério da Justiça para que a Polícia Federal haja. Cabe à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça fazer o trabalho de identificação, investigação e eventual punição. Eu não tenho um papel a desempenhar nisso, eu tenho que cuidar de outras coisas do que desse tema, não é? Então eu não tenho ideia de quem são, nem estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em que o governo brasileiro impeça que grupos desse tipo continuem a funcionar. Manifestar mais uma vez nossa solidariedade a ele pelos ataques sofridos. Agradeço também, Breno. Diga, querido. Diga. Não, queria agradecer e aqui faço um breve marketing para quem interessar. Hoje, às 11 horas, eu vou fazer um programa exatamente para falar sobre o sionismo. O que é o sionismo? Às 11 horas da manhã, no canal da Opera Mundi. Quem quiser vai ficar gravado, quem quiser depois acompanhar, eu vou tentar de uma maneira sintética explicar a história e a natureza do sionismo.
Muito bom. Breno, obrigada, querido. Um grande abraço e força, companheiro. Vamos nessa. Abraço para você. Obrigado. Um abraço. Obrigado.